Domingo, 5 de novembro, dia de Enem, né? Um dia corrido para muita gente, né? E são 5h19. Hoje eu não vou acompanhar a resolução de algumas provas, né? Que alguns cursinhos eles viabilizam após, né? Ao vestibular, ao Enem, a correção dessas questões em alguns cursos e professores, né, de cursinho. E são, como eu disse, né, já são 5h19, tá todo mundo aí já, acho que deve ter concluído já a prova, né, e eu tô aqui na expectativa, né, tô aqui na expectativa como todo mundo e tentando conter a ansiedade, né? Porque isso acaba que acaba assim passando de um para o outro, né? Nós estamos dentro de um contexto, né? Que a gente chama um pouco de inconsciente coletivo e acaba que o que uns sentem passa para os outros por tabela, por osmose, né? Não sei se não é por osmose, tá? Não é por osmose. O que acontece no inconsciente coletivo não é uma questão de osmose, né? Então, é uma questão junguiana e que só Jung, com as teorias dele, com divergência com Freud, né, da psicanálise, pode contextualizar melhor do que pode significar o que é um inconsciente coletivo, como é que isso afeta as pessoas, né? No inconsciente coletivo, quando a gente fala que alguém tem uma certa personalidade, essa personalidade mercê a um ambiente, um inconsciente coletivo, isso vai ter influência direta na personalidade de qualquer pessoa. Imagine para as pessoas que estão mercê de vulnerabilidade, da ansiedade, de vários tipos de sintomas que nós que fazemos provas de concurso, estamos sempre estudando para poder fazer algum tipo de tentando fechar algum edital. Então nós temos uma rotina muito sofrida, né? A rotina dos concurseiro e concurseira é uma coisa que não tem glamour. Não existe glamour, só existe força de vontade, uma cadeira, um computador. Às vezes a internet ajuda, às vezes não ajuda, às vezes quando a gente tem internet não tem um dispositivo eletrônico, quando tem um dispositivo eletrônico não tem Wi-Fi, não tem... Enfim, a vida de concurseiro e de concurseiro não é fácil, não tem glamour, não tem nada de glamour. E hoje eu tô aqui, né, tentando mais uma vez ver se eu consigo fechar essas configurações da TV para poder usar isso, né, usar essa ferramenta no dia a dia. E que eu tão absorta, né, nos meus editais, meus afazeres do cronograma de estudo e das minhas questões também, da minha lida doméstica, porque eu sou dona de casa, né? Então, para eu estar aqui, eu já tenho que ter lá refeição pronta, de manhã, de tarde, de noite, café, almoço, jantar, lanche. Eu tenho que estar com a casa pelo menos habitável em relação à limpeza e higiene, né? E como eu não tenho terceirizados, eu não tenho um orçamento mensal para poder arcar com uma faxineira, um cozinheiro, uma motorista, um psicólogo e uma lavadeira, uma passadeira, um jardineiro, né? Uma personal organizer para poder ajeitar minhas questões, minhas coisas de closet, de quarto, isso, né?
mais uma vez lembrando que a minha vida tá uma bagunça. A minha vida tá uma bagunça, minha casa tá uma bagunça, tá tudo uma bagunça, mas paciência. Eu fui despejada de um apartamento próprio, Joaquim Nabuco, 1771-301, apartamento 6125120, Aldeota, Fortaleza, Ceará, Brasil, Fortal City, Brasil. De surpresa, com o mandado cancelado, com o mandado que autorizava força policial. Do nada, eu precisei sair do apartamento, com tudo que eu tenho aqui na nota fiscal, que tudo eram coisas, são coisas que ainda ficaram lá, assim como tem todos os outros imóveis desse litígio, né? Casa de praia, no sítio, em todos os apartamentos, Coronel Alves Teixeira, 1881-1102, lá no apartamento da Praia do Futuro, o edifício Arabaiana. O edifício Náutilo é novo, é uma aquisição nova, né? Então, coisas pessoais eu ainda não tenho lá. Aliás, né? Entre aspas, eu tenho o meu patrimônio mais importante, que é um dos patrimônios mais importantes que eu tenho na vida, que é um dos meus filhos, que mora lá. Então, eu tenho 2 filhos, né? Eles não são bens móveis e imóveis, eles são... não são minha propriedade, eles não estão na minha posse. Nós temos um vínculo eterno, porque eu, como mãe, eu sempre vou ser mãe, independente de qualquer situação, independente de estarem em qual idade seja, independente de estarem casados, independente de serem pais, avós, tataravós, eu sou mãe, né? Então, esse vínculo ninguém pode tirar, né? Ninguém pode ir lá e simplesmente dizer, olha, a sua mãe não é mais a Graciane. Infelizmente, vocês não vão poder fazer isso. Então, vocês vão ter que me engolir, né? As pessoas que tentam atrapalhar a convivência, né? E que nos distanciaram nesse período de litígio, em meio à alienação parental, a todas as injustiças que foram cometidas para mim. E nós, mulheres, né? Que nós somos acometidas de várias questões jurídicas que é necessário trazer para pauta, deixar de que isso fique nos bastidores do judiciário. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos expor o que acontece quando uma mulher se separa, aqui no Ceará, aqui no judiciário cearense. Então, não é um caso isolado, né? Não é um caso, nem 2, nem 3, por coincidência que aconteceu essas intervenções, da forma que foi feita, da forma que vem acontecendo, né? Então, assim, lidar com pessoas que trabalham por meio de fraudes, meios ilícitos, para produzir provas processuais, com dolo de prejudicar. Então, assim, mas você é muito repetitiva no que você fala nos vídeos. Eu vou repetir isso a vida toda, tá? Eu vou repetir isso a vida toda. Porque se eu repetindo, com todos os boletins de ocorrência que já tem registrado, inquéritos, processos, produção de provas, testemunhas, audiências essas gravadas desde 2016, né? No juizado da mulher, na DDM, na Delegacia da Mulher. Então, assim, juizado da Mulher 1 e 2, Casa da Mulher Brasileira, todos os processos da seara civil, família, penal, porque tem uma ação penal tramitando também. Do nada também já foi corrigido. Lá na 7ª criminal eu estava como um ré. Mas quando a gente for olhar o processo, é uma demanda da cível. Então, da demanda da cível não é ré, é a querelada e o querelado, né? Então, essa querela, do nada, por lapso, eu fiquei como ré durante uns meses, naquela parte do ESAGE, né? E eu fui lá tentar contextualizar o problema que estava acontecendo, né? E
o problema que acarreta pessoas que estão assumindo um cargo sem ainda a capacitação técnica para saber o que é um réu, o que é uma ré, um querelado, uma querelada, o que é uma petição, o que é uma contestação, o que é uma ação de danos, uma ação penal, uma ação civil, uma ação na vara de família. Então, assim, tem várias pessoas que assumem o cargo e ainda não tem a capacitação técnica para saber o que é um documento tal, o que é uma petição tal, o que é um recurso tal. Então, assim, isso só se adquire com a vivência, com a prática, com o dia a dia, né? Com a rotina, com a rotina corporativa jurídica, né? Não dá para você aprender isso por osmose. Não dá para aprender isso tirando print das minhas redes sociais. E eu sou leiga. As coisas que eu trago aqui para contextualizar com meu ângulo de estudante leiga, né? Leiga, volto a dizer, jurídica, né? Na área jurídica eu sou leiga. Mas na área documental eu não sou leiga. Eu tenho capacitação técnica para dizer o que é um documento legítimo, o que são procedimentos legítimos, legitimidade documental. Eu não sou advogada, mas eu sou bibliotecária. E a minha formação acadêmica, ela me dá o respaldo de ser especialista em poder dizer se um procedimento para gerar tal documento, ele é legítimo ou não, de acordo com a tabela de temporalidade, de acordo com os meios que esses dados foram colhidos, de acordo com a legalidade que esses dados foram colhidos, se foram meios legais, meios ilícitos, teve autorização, porque nós não podemos fazer como o pessoal faz na pescaria, joga lá o anzol, o que pegar é peixe, né? Joga lá o anzol. É tipo assim, o pessoal pega, manda quebrar o sigilo bancário, digital, os dados eletrônicos, né? Os dados telemáticos da pessoa, sem ter um porquê, sem ter um precedente, sem ter para ir pescar alguma coisa para depois acusar. Isso é uma estratégia muito usada na litigância de má-fé. O pessoal que tem essa facilidade de invadir a privacidade das pessoas, elas não estão preocupadas com ética. As pessoas não estão preocupadas em produzir provas processuais por meios éticos. Ah, mas o seu perfil é público. Mas os meus computadores, meus dispositivos eletrônicos, o pendrive que foi no assalto, meu celular que foi no assalto, que tinha processos meus. Tinha audiências gravadas nesses pendrive, nesse iPhone 6S Plus cinza que me assaltaram aqui na porta. E se você fizer uma apuração sobre todos os escritórios de advogados ou pessoas que estão em processo, que são assaltadas, por coincidência tem muita gente. E isso não é só uma coincidência.